criticando o PT, mas nós não somos demônios. Nós falamos de amor, nós cuidamos do povo. Deus, em nome de Jesus, continua guardando o nosso presidente, a primeira-dama, meu Deus. Senhor, eu creio, que assim como diz no Salmo 121... Existe alguma possibilidade de um cristão que professa o Evangelho da graça de Cristo ser também, politicamente falando, um cristão de esquerda? Há possibilidade disso acontecer? Porque por esses dias aconteceu o 4º Congresso de Cristãos Evangélicos do PT. Se reuniram em um auditório, estava lá o Kleber Lucas, o Caio Fábio, e eu vou mostrar esse vídeo aqui, esta matéria na íntegra para você, pasme. Existem daqueles que acreditam que um cristão pode professar o Evangelho da Graça e ser de esquerda também. A esquerda que defende pautas que se chocam com o Evangelho da Graça, tais como o aborto, ideologia de gênero e coisas dessa natureza que a gente poderia discutir isso aqui politicamente. Tá entendendo? Então fica comigo até o final deste vídeo, muita coisa eu vou falar sobre esse assunto, eu fui marcado nesta postagem e eu vou passar isso aqui na íntegra para você. Mas antes, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, ativa as notificações, deixa comentário, compartilha os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Convido você também a se inscrever aí no clube de membros, parceiros desse canal. No seu celular mesmo você pode fazer isso. É só apertar aí em Seja Membro, siga os trâmites de cadastramento e pronto, você se torna um membro patrocinador deste canal. Este voto de confiança aí é o trabalho do Pedrosa. Tá aqui, ó, uma matéria que está lá no próprio site do PT. 4º Encontro Nacional de Evangélicos e Evangélicas do PT fortalece diálogo, democracia e construção de uma frente ampla evangélica no Brasil. Tá aqui a matéria todinha. Brasília recebe na sede do PT nesta segunda-feira, 8, o Encontro Nacional de Evangélicos e Evangélicas do PT, reunindo lideranças evangélicas, pastores, parlamentares, militantes e representantes de movimentos sociais de diversas regiões do país, com o tema Fé, Justiça, Democracia e as eleições de 2026. O encontro marca um momento entre o Partido dos Trabalhadores e o segmento evangélico brasileiro. Aqui no site do PT, esta matéria. Inclusive me marcaram aqui, eu consegui alguns vídeos relacionados com isso, eu gostaria de passar aqui justamente para corroborar a matéria. Tá aqui, vamos dar uma olhadinha e eu vou comentando no processo, vamos lá. Evangélicos do PT existem e a gente quer provar ao Brasil que ser evangélico e ser de esquerda é normal. Ser evangélico e ser de esquerda é normal. Aí, normal em que sentido? Porque se a gente parte do princípio do evangelho e da palavra de Deus, não é normal. Porque, como eu falei a princípio, os partidos de esquerda defendem ideologias que se chocam frontalmente com o que está escrito. Ah, Pedrosa, mas o que está escrito se enquadra e se encaixa com o que o PT defende. E isso vai depender da interpretação que essas pessoas estão dando. E como a gente tem uma mente iluminada pelo Espírito Santo de Deus, tá certo? Vai saber qual tipo de interpretação está se dando para aquele texto. Mas dizer que cristãos de esquerda que defendem pautas de esquerda professando o Evangelho da Graça, isso não é normal não, irmão. Isso não é comum. Deus é um Senhor de justiça, Ele quer que a gente faça e corra atrás de justiça social, dê comida a quem tem fome, dê água a quem pede pelo que beber. Eu vejo que o que a Bíblia defende está mais perto da esquerda, a defesa do pobre, do desvalido, na implantação do reino de Deus que Jesus defendeu. Essa turma fala como se a gente vivesse para este mundo. A gente não vive para este mundo, mas estamos no mundo, mas não somos daqui. Tá entendendo? A pregação do evangelho consiste justamente em levar a mensagem da graça, mensagem de salvação da condenação eterna.
daqueles e para aqueles que ainda estão aprisionados no pecado. E onde você vê uma pregação de esquerda confrontar o pecado de quem quer que seja, irmão? Porque o evangelho confronta o pecador no seu pecado, mostrando a ele o seu estado de miséria e a necessidade dele confessar Jesus Cristo e se arrepender dos seus maus caminhos. Pensarmos no Brasil, de pensarmos um Brasil periférico, de pensarmos um Brasil dos pobres, um Brasil também de evangélicos e evangélicas. Não pode julgar a pessoa pela política, a gente tem que olhar para a pessoa, ver o indivíduo, a gente tem que apoiar a pessoa, continue lutando pelos seus direitos. Essa criação de uma rivalidade, de um ódio, é só de quem quer potencializar o mal, e não o Cristo, não o cristão, não o evangelho. O PT nasceu das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. Está no DNA do PT dialogar com cristãos. Não permita que ninguém diminua você por você também se identificar com o presidente Lula, se identificar com os governos do PT. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu, me vestiste. Doente, fostes ver-me. Era estrangeiro, me acolheste. Quem defende essas pautas? Todo aquele que confessa Jesus como Salvador e prega o evangelho vai manifestar isso aí. É assim, é uma utopia, irmão. É uma nova interpretação daquilo que é o evangelho da graça. E essa turma acha que o evangelho vai mudar nações. O evangelho vai mudar civilizações. Não, meu irmão. A proposta do evangelho é salvar pessoas individualmente. Cada um responderá por si. Só que esse povo confunde a natureza do evangelho com pautas sociais. O que é antagônico, irmão. A proposta do evangelho, muitas vezes, é causar conflitos culturais. Porque o evangelho em si é contracultural, tá certo? A mensagem da graça e de arrependimento faz com que a pessoa ande numa contracultura do sistema. Isso é a pregação do evangelho, meu Deus. Demônios, nós falamos de amor, nós cuidamos do povo. Deus, em nome de Jesus, continua guardando o nosso presidente, a primeira dama, meu Deus. Senhor, eu creio que assim como diz no Salmo 121, eleve os meus olhos ao longe, de onde virá o meu socorro do Senhor. E eu creio, meu Pai, que novamente nós veremos Luiz Inácio. Aleluia! Porque nós precisamos de um presidente comprometido com o povo pobre. Nós precisamos de um presidente que pensa na barriga do povo, que tem Vale Gás, Bolsa Família. É o quê, rapaz? Não se incomoda com os benefícios dele lá, mas se incomoda com o benefício que vem com o pobre. Quando é o pobre, quando é o povo indígena, o povo afro, Senhor, eles querem pisar, mas o presidente Lula, ele veio para fazer a diferença. E eu creio, Senhor, e eu profetizo. Aleluia. Eu profetizo que essas eleições serão mais de 60% de votos para o nosso presidente. Eu me lembro que alguns profetas destilaram profetadas acerca de Bolsonaro da mesma forma e Bolsonaro perdeu. Será que vai acontecer o mesmo também, gente? Né? Eu vi alguns profetas de Baal profetizando a vitória de Bolsonaro e não sei o que, e não sei o que. Bolsonaro perdeu. Será que vai caminhar, né? A carruagem vai caminhar para esse fim aí? A gente glorificar o nome do Senhor, porque todo o governo pertence ao Senhor. E se o Senhor permitiu que Luiz Inácio entrasse como seu presidente, ele irá permitir novamente, em nome de Jesus. Amém.
encontro de evangélicos e evangélicas do PT aqui em Brasília e o pastor Caio Fábio. Pastor, a gente sabe que o senhor nem gosta dessa nomenclatura, né? O senhor é um homem que prega o Cristo livre e que veio para libertar as pessoas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre essa política que tem dividido o Brasil a partir da figura de um Cristo que veio para libertar pessoas. E, sobretudo, que teve no mote falado, anunciado como verdade por ele mesmo, no Evangelho de João, no capítulo 8, e conhecereis a verdade vos libertará, que se transformou num projeto ideológico de escravidão a uma figura que acabou sendo messianizada, mitificada, adorada e objeto de idolatria no meio evangélico, que foi o representante do governo anterior. É o quê, rapaz? Gente, é uma alegria muito grande estar com todos vocês aqui. Eu trago a maior expressão do meu amor e carinho por cada um dos amigos, amigas e gente amada que a gente encontra aqui. E foi um prazer encontrá-la, particularmente primeira-dama e os nossos companheiros variados de histórias e caminhadas longas há muitos anos. E eu só vim deixar um beijo e um estímulo e um carinho provocativo para a gente seguir adiante. E temos também, espalhados pelo país afora, grupos de igreja, porque igreja somos nós, é relacionamento, é vínculo, é encontro, e o que não for isso, igreja não é. Mas o que eu quero dizer é que a minha casa, que é de onde eu faço tudo, se transformou num centro de convivência multipartidária, porque eu não abro mão da minha vocação essencial, que é a de ser um construtor de pontes, um pacificador, alguém que não tem medo de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram e de acolher os que precisam de acolhimento, levando sempre em consideração que toda e qualquer opção de natureza política, partidária ou ideológica não traz nenhuma isenção em relação às dores e necessidades existenciais, pessoais, humanas, físicas, relacionais, familiares de cada um dos implicados. Bom, é assim, eu particularmente fiz duras críticas aqui ao bolsonarismo. Por quê? Porque o bolsonarismo, infelizmente, virou uma idolatria dentro do segmento evangélico. Eu sou um cristão conservador de direita, votei em Bolsonaro para ser presidente, mas, como vocês bem sabem, eu teci duras críticas contra o que aconteceu na eleição passada, onde Bolsonaro se tornou um ícone, um ídolo que foi adorado por muitos pastores e muitas lideranças Brasil afora. E como consequência, deu no que deu. Na minha interpretação, perdeu, porque a minha glória eu não darei a ninguém, diz o Senhor nas Escrituras. Voltando aqui para a questão de cristão de esquerda, da mesma forma como eu teci minha crítica contra os cristãos de direita que fizeram lá seu bezerro de ouro, Bolsonaro, eu também trabalho essa questão de esquerda porque eu não vejo a mínima possibilidade de um cristão de esquerda, de fato, viver o evangelho da graça, visto que a esquerda partidária e ideológica defende pautas que confrontam o verdadeiro evangelho da graça. E como eu falei, o verdadeiro evangelho da graça confronta o pecador no seu pecado. Na realidade, o evangelho da graça ele tem duas direções. Primeiro, ele confronta o pecador. Segundo, ele confronta o justo. Confronta o pecador em que, Pedrosa? No seu pecado, mostrando-lhe seu estado de miséria e a necessidade de arrependimento, a necessidade de confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. Ponto. É a primeira via, a primeira parte daquilo que é o Evangelho da Graça. E agora, debaixo da graça, o justo é confrontado pelo Evangelho na sua conduta, comportamento e caráter. Como ele deve agora andar dentro desta graça, debaixo desta graça. Então, o Evangelho da graça de Deus sempre foi o confronto direto, tanto do ímpio quanto do justo. E onde é que você vê esse tipo de evangelho sendo pregado na boca de quem é esquerdista, irmão? Evangelho que confronta.
Evangelho que mostra como se deve comportar e andar diante de Deus em retidão, em santidade. Está entendendo? Onde você já viu isso? Esta é a minha opinião. Na minha interpretação, biblicamente falando, eu não vejo a mínima possibilidade de um cristão esquerdista existir. É pura ideologia, é pura invencionice humana isso aí, tá certo? Mas eu gostaria de saber aí a sua opinião, o que é que você acha disso tudo. Deixe sua opinião aí nos comentários, pois a sua opinião também é relevante para o crescimento deste canal, tá bom? Expresse sua opinião aí, partidária. Eu gostaria de saber o que você pensa sobre esse assunto. Uma vez mais eu lhe agradeço, Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva e faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Não esqueça o seu joinha para ajudar aí na divulgação do nosso trabalho, beleza? Deus abençoe e até a próxima.